Olá, mulheres, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Seja muito bem-vinda ao nosso 8º devocional Mulheres Confiantes, com o tema hoje, remorso ou arrependimento, baseado no livro de Mateus, no capítulo 26, capítulo 27. Vamos abordar alguns versículos, falando da história da vida de Judas Iscariotes e de também Pedro, discípulos do Senhor Jesus. Quero primeiro orar pela sua vida, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeu mais um dia, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nesse direcionamento, nos fortaleça, nos ajude a abordar esse tema tão necessário para esses dias, que nós possamos todos os dias das nossas vidas sentir verdadeiramente o arrependimento em Cristo Jesus de todas as nossas práticas, de tudo aquilo que vai contra os princípios, Senhor, da Tua Palavra. Nos direciona, ser conosco, segure em nossas mãos, nos fortaleça, para a honra e glória do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 3, que diz assim: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e líderes do povo. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, Jesus o amava assim como o Senhor amava todos os seus discípulos. Em algum momento da sua vida, ele decidiu trair Jesus. E durante a sua trajetória ali com o Senhor Jesus, ele criou situações, ele procurou situações para que ele pudesse entregar o seu mestre aos principais líderes daquela época. Até que o dia chegou, com um beijo ele traiu Jesus e os fariseus ali pegaram Jesus e o levaram para ser julgado. Após ser julgado, ele foi condenado à morte e Judas ficou sabendo disso e logo ele entrou em uma situação de remorso, pegou todas as suas moedas de prata que ele havia adquirido por seu ato, de ter entregado o seu mestre, lançou sobre os fariseus, saiu dali e foi cometer o ato de suicídio. Judas, ele teve todas as oportunidades para mudar o seu plano, para mudar a sua rota, mas Judas decidiu e preferiu trair o Senhor. Durante a festa da Páscoa, ali na mesa, o Senhor reunido com os seus discípulos, o Senhor deu a oportunidade de Judas mudar a sua rota, mas Judas preferiu trair o Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele sentiu grande remorso após a sentença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele poderia ter voltado novamente para trás, ter retornado, ter se arrependido de tudo aquilo que ele havia praticado e o Senhor Jesus Cristo o teria perdoado. Ele andou com o Senhor, ele sentou à mesa com o Senhor, ele aprendeu com o Mestre, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a essência do amor de Jesus. E ele acabou o traindo e o seu final foi muito triste. Quero contar para você também a história de Pedro, discípulo de Jesus, o discípulo ousado, com um temperamento tão forte, que era o temperamento de Pedro. Mateus, no capítulo 26, versículo 75, que diz assim: Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galo cantasse 3 vezes ele o trairia, e saiu dali chorando amargamente. Esse fato ele ocorre logo após que Pedro nega Jesus. Na 3ª vez que Pedro nega Jesus, o galo canta e o Senhor Jesus direciona o seu olhar para Pedro e ali Pedro dá conta do que ele havia feito. Ele havia traído o seu mestre, aquele a quem ele tanto amava, a quem aquele tanto tinha defendido, porque Pedro amava Jesus. Pedro conhecia Jesus, Pedro sabia da essência do amor de Jesus, aquele homem forte, aquele homem valente que estava sempre à frente das situações para proteger o seu mestre. Em um momento de fraqueza, ele negou o seu mestre e ele se arrependeu amargamente. A palavra do Senhor diz que ele chorou amargamente, chorou profundamente, tamanha foi a tristeza de Pedro pelo ato que ele havia cometido. O que eu quero falar para você neste dia? Talvez você tenha cometido pecados, atos
que aos seus olhos não tem perdão, que aos olhos da sociedade eles não te perdoariam, que aos olhos dos religiosos, aos olhos daqueles que se acham mais crentes, mais filhos de Deus do que você, para eles não tem perdão. Mas eu quero te dizer que quem te salva, quem te liberta e quem te perdoa é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você, aquele que pagou um alto preço durante toda a sua trajetória por sua vida. Jesus Cristo, ele é capaz de pegar o pecador mais sujo, por mais profundo que seja a sua vida, de sujeira, de lama, o Senhor Jesus, ele é capaz de limpar, de purificar e fazer dele uma grande obra nas mãos do Senhor, uma grande ferramenta, um grande instrumento para pregar a palavra de Deus. Após o arrependimento de Pedro, Deus levou Pedro a lugares que ele jamais imaginaria ir. Pedro foi uma arma potente, uma ferramenta potente nas mãos de Deus, ganhando almas, levantando líderes para o reino do Senhor, para pregar a palavra de Deus. Talvez você tenha ido a lugares que você não esteja conseguindo sair dele, esteja tão aprisionada, tão amarrada, tão acorrentada, que você não consegue sair dele. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele não veio para te deixar aprisionado, acorrentado a uma situação que já passou na sua vida. Se arrependa dos seus pecados, dos seus feitos e não retorne mais para lá. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus Cristo é fiel para nos perdoar e para nos elevar a lugares que nós jamais poderíamos imaginar. Então, querida, Jesus te ama, Jesus quer te libertar, Jesus quer te perdoar, te salvar, te levar para o céu e fazer de você uma arma potente nas mãos dele. Não faça igual Judas Iscariotes fez. Teve ali um remorso momentâneo pelo fato dele ter entregado ali aos fariseus uma pessoa inocente. Mas faça igual Pedro, retorne para o lugar aonde você caiu, peça perdão para o Senhor e Ele é fiel para te perdoar, para cumprir todos os propósitos que Ele tem em sua vida. A partir daí, uma nova vida vai começar. O velho homem morre e você renasce para o nosso Senhor. Então se arrependa dos seus pecados para você se tornar uma nova criatura, uma mulher confiante, uma mulher fiel ao Senhor. O véu já foi rasgado e quem rasgou foi Jesus. Agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. Livre acesso ao nosso Deus. Então, querida, Ele te ama e quer te libertar, quer te curar, quer te restaurar e te fazer uma arma potente nas mãos dele. Fique com Deus e até amanhã.